pessoal! Estamos de volta para falar novamente sobre True Detective. Muito tristes porque esse é o penúltimo episódio, mas muito felizes de poder falar sobre ele porque esse episódio tenso. Meu Deus, como esse episódio foi tenso. Sim. E como a trilha sonora desse episódio foi boa e serviu para aumentar a tensão, não para nos distrair ou para forçar uma tensão. Ela serviu para exacerbar a tensão que a gente já estava sentindo e foi lindo. E essa aqui vai ser uma das nossas últimas discussões sobre essa temporada de True Detective. A gente ainda vai ter uma live que a gente vai fazer provavelmente na sexta-feira agora, então fiquem ligados pra gente falar antes do último episódio, pra gente discutir as últimas teorias, então é legal vocês deixarem os comentários de vocês aqui já, pra gente conversar um pouquinho mais. Se vocês toparem, nessa sexta-feira a gente faz uma live especial sobre True Detective e nesse episódio em especial, que foi extremamente tenso, respondeu muitas perguntas. E deixou outras perguntas abertas, eu acho. Isso sim, isso com certeza, mas o mais engraçado é o seguinte, ele pegou as teorias que a gente acreditava que iam acontecer, e ele pegou outras teorias que estavam sendo criadas, e não só ele mostrou essas teorias como sendo levantadas pelos próprios personagens, e ao mesmo tempo ele destruiu elas, assim, colocou elas por terra. Eu acho que está bem claro agora o ponto que nós estamos rumando nessa história. Nossos palpites iniciais estavam corretos, no sentido de que não existe uma rede de pedofilia, não existe, nessa história aqui, né? Nessa história em especial. A gente sabe que ela se passa no mesmo universo que a história do primeiro True Detective, e a gente sabe que tem o culto, tem todas aquelas coisas, aquele grupo de pedofilia, tem gente abafando os casos. É no mesmo universo. E as pessoas estão abafando o caso com certeza, mas eu acho que nesse caso em específico, esse tráfico de crianças que eles estavam lidando, na verdade, era para esse casal em especial, para essa pessoa em especial, e pelo que deu a entender, porque a mulher dele ficou louca depois de um acidente de carro onde ela perdeu o marido e a filha. Ah, não, a mulher do Hoyt. A irmã do Hoyt. A irmã do Hoyt, perdão, a irmã do Hoyt. É isso aí. Exatamente, é o que eu tinha pensado. Minha teoria mudou completamente de rumo depois que a gente ouviu a empregada falando, a entrevista do Reis com a empregada, e ela falando sobre o que aconteceu com ela. E isso me dá a entender mais que ela não bate muito bem da cabeça, então ela se encontrava com as crianças para preencher esse vazio que ela tinha na vida dela, e que eventualmente a Lucy vendeu as crianças para ela, e ela ficou com a Julie presa lá na casa, em um lugar onde depois nenhum dos criados podia andar, só o homem negro do olho vazado. O Watts. Watts ou Mr. June, que são os dois jeitos pelo qual ele é tratado. Exatamente. E ficou bem claro nesse episódio, eu acho isso. Acho que ficou bem nítido que eles levantam essa teoria de que pode ser uma rede de pedofilia que tá acontecendo aqui, que tem toda... Ela já faz toda uma conspiração gigantesca que ela tá falando por causa das bonecas e não sei o quê. E a explicação era bem mais simples do que isso. Era uma explicação bem mais normal, mas apesar de tudo, ele não deixava de estar fazendo esse monte de coisa horrível para tentar manter essa aparência, né? E a gente tem aquela conclusão bizarraça do Reis sendo confrontado pelo Hoyt, né? Naquela cena final que já deixou o gancho pro último episódio, pro confronto final desse último episódio. E mostrou porque ele sempre ficava olhando pela janela e via aquele carro escuro, né? Era retornando a esse ponto da história dele. Exatamente. O que me deixa também com um pouco de medo, porque esse episódio ele começou de uma forma completamente diferente dos outros. Começou com o Reis e a filha dele, que a gente não vê mais, que a gente não sabe o que aconteceu. E que a Maria tava levantando a questão hoje de que deu ruim com a guria. Talvez, esse é um dos motivos pelo qual o Henry fica tão puto da cara quando ele fala sobre ela, porque ele não se lembra, e que talvez tenha acontecido alguma coisa pior. Talvez ela tenha sido assassinada, talvez ela tenha sido sequestrada, talvez ela tenha desaparecido, sabe? E ele não lembra, e o Henry não sabe como dizer pra ele que aconteceu uma coisa ruim com ela, sendo que ele não se lembra, então... Mas tem várias... Pode ser só... Não, mas eu acho que não. Acho que o fato... uma coisa que é muito interessante de ver em True Detective, eles não desperdiçam 1 minuto de tela. Eles não perdem tempo, eles não enrolam, eles não ficam inventando chinelagem pra cobrir tempo. Cada frame, cada cena tem um propósito pra trama.
né? Porque a gente tá vendo isso em 3 linhas temporais diferentes, que se na verdade tu colocar as 3 linhas temporais uma do lado da outra, é super simples o que aconteceu em cada uma delas. Tu consegue ver a narrativa progredindo normalmente. Tipo, aconteceu isso, deu merda, ele ficou bravo, ficou 10 anos sem. 10 anos depois ele vai lá, dá merda de novo, eles matam o Henry James, e daqui a 20 anos ele tá tentando reabrir o caso. Só que a gente não tá vendo, a gente tá vendo essa narrativa toda truncada, né? Toda picada dela parece mais complexa do que ela realmente é. Então cada imagem que a gente vê tá formando esse quadro pra gente. Um quadro que seria super simples, mas como a gente tá vendo ele picotado, é mais difícil da gente ver ele inteiro. Então, eles aproveitam muito bem esse tempo, eles sabem como utilizar cada momento, aí vem a parte da trilha novamente, cada enquadramento, cada forma que a gente vê os personagens, cada conversa, cada palavra dita. Então tudo isso é muito legal de ver como a trama vai se desenvolvendo e vai progredindo e vai nos contando o que está acontecendo sem a gente precisar pensar muito. Dito isso, pensar muito não, se a gente precisar se a gente precisar se matar demais, né? Eles conseguem nos contar muito bem a história. A cena do sedã preto, então a gente viu que tinha um sedã preto mesmo lá na frente. Não sei se da outra vez que eles estavam lá tinha também. E o Roland só disse que não tinha, pra ele não ficar paranoico. Talvez. Talvez ele não queria alimentar a paranoia dele, mas a paranoia dele aparentemente é justificada. Exatamente. Né? Eu digo aparentemente porque a gente vê o Roland tirando a foto da placa e daí depois o Hayes aparece no meio do nada e se vê queimando as roupas de quando ele matou o Harry James. Então, aquilo ali que aconteceu com o Roland realmente aconteceu? Eu já começo a me perguntar se aquilo tudo não foi invenção da cabeça dele, entende? Eu tô extremamente confusa sobre o que é invenção da cabeça do Hayes nesse ponto e o que não é. Vamos saber no próximo episódio se o Roland aparecer nos dizendo de quem é o carro. Pois é. Mas agora... Ou o Henry, né? No caso, o Henry que vai puxar a placa, provavelmente. Agora, como estamos no momento, eu não tenho tanta certeza do que é real, do que não é real, na linha temporal em que o Hayes é velho e a gente não sabe exatamente se ele tá em total consciência do que ele tá fazendo, porque a gente vê ele perdendo a consciência durante o dia. Sim. O que mostra que o Alzheimer dele tá piorando. Sim, tá cada vez pior. A gente vê ele achando que a menina é a Rebecca. Vamos ver. Uma coisa também que é interessante a gente ver finalmente, como a gente tava falando agora do Henry James, a gente vê o que aconteceu com o Henry James. É legal que acabou o último episódio com ele pegando o Tom. Não teve nenhum desenvolvimento naquilo, a gente só viu o resultado, que era obviamente o que eles iam fazer, fingir que o Tom tinha assumido a culpa se matando. O primo O'Brien também foi pro saco, então a gente sabe que também foi eles dando um jeitinho na coisa. Mas eu achei muito interessante que, primeiro, a gente tem toda aquela cena ali onde eles vão lá, conseguem tirar tudo do Henry James e ele não fala bosta nenhuma pra eles. Eles deixam ele de joelhos, aparentemente, né? Porque no final parece que ele não tava, acho que ele tava só se fazendo. Mas eles deixam ele quebrado e eles não conseguem resolver, eles não conseguem ter uma resposta sequer pra todas as perguntas que eles têm. Eu tava me perguntando se foi o Tom que matou o Dan ou se foi o Hoyt. Porque talvez o Tom tenha matado o Dan, se o Dan tivesse confessado tudo isso pra ele, talvez... Talvez é possível. É possível que o Tom tenha matado ele. Só jogado ele dentro da água daí, né? É. Pode ser também. Seria mais trágico ainda, né? Se a gente pensar dentro de toda a história, é extremamente trágico, porque aí ninguém que tinha informação consegue passar essa informação adiante. Pois é, porque o Tom no episódio passado a gente viu que ele, não tinha nada a perder. Ele tava pouco se fudendo, por isso que ele fez tudo isso. Então ele ter matado o Dan, eu acho que eu não duvidaria. Sim. Que ele mataria o Dan se ele soubesse que ele e a Lucy venderam as crianças. Sim, e fizeram ele passar por tudo isso, né? Outra coisa também que é interessante, a gente vê que o Henry James estava sendo seguido esse tempo todo também, naquele momento que eles fizeram tudo aquilo. A gente entende por que o Roland tava puto com o Hayes desde aquele momento. A gente entende a motivação, o Hayes pressionou ele demais para ele fazer aquilo e ele acabou exagerando. Total perda para ele. E a gente viu também que o Hoyt seguiu ele, o Hoyt de alguma forma sabia o que eles fizeram e usou isso como moeda de troca para poder se safar. O episódio terminou com o Hayes entrando no carro do Hoyt, então a gente presume que o Hoyt vá confessar o que está acontecendo realmente, sabendo que o Hayes não pode fazer nada porque ele sabe que eles mataram o Henry James. E o que vai ser bem engraçado, porque uma das teorias que o Misa tinha por um tempo é que o Hayes já sabe tudo o que aconteceu, só que ele esqueceu eu achei a amnésia do Christopher Nolan. Pois é.
Não acho improvável, justamente por eles terem essa moeda de troca e porque a gente viu antes dele entrar no carro que ele e a Amélia decidiram, tipo, parar com esse joguinho que eles estão fazendo de não se falar e essa... E investigar o caso também, né? e remover esse fantasma que tá destruindo o casamento deles, que é esse caso, e ele saber disso e isso ser um motivo pelo qual ele é obrigado a parar. Também acho que é uma motivação pra ele ficar quieto também todos esses anos, Sim. mas vai ser muito irônico se ele tiver velho tentando, indo atrás pra saber o que aconteceu, e no fim ele já sabe tudo o que aconteceu, ele só esqueceu. Eu acho que é bem possível, acho que é um final bem trágico para ele, e da forma como a história tá se desenrolando, não acho que seja tão difícil assim, eu só acho que vai ser tratado de uma forma dramática e não muito engraçada. A gente tem um pouco mais da Amélia, dela fazendo mais algumas investigações, tendo as mesmas paranoias que o marido, mas eu acho que dela a gente não teve muito nesse episódio. O Ficou dela mais foi a realização, o clique de que chega. No momento em que ela levou os filhos dela pro bar pra entrevistar o cara. E ela teve aquele pânico de que eles tinham saído de dentro do carro. Eu acho que ali é onde clicou pra ela que, ó, a gente foi longe demais, eu fui longe demais, tu foi longe demais. Quando ela vê ele queimando as roupas, ele sabe, a gente foi longe demais, chega. E tem um ponto também que é interessante, que é o fato da documentarista lá, e ela tá frustrada com o Reis porque ele não adiciona nada àquilo que ela já sabia. Ela queria que o Reis confirmasse a narrativa que ela mesma criou. Exatamente. Só que o Reis não acredita naquilo que ela tá dizendo. Porque ele sabe que não é verdade em vários pontos, né? Exatamente. Então ele tipo, mas isso aqui não teve, isso aqui não teve. Mas então acho que eles estavam acobertando. Não, acho que foi mais patetice mesmo deles. No geral, assim, é mais incompetência do poder público do que qualquer outra coisa, né? Do que efetivamente uma malícia do poder público em fazer isso. Eu acho que o Henry James era o único que tava acobertando ele. Sim, Que eles têm essa teoria de que ele que acobertou o acidente de carro da irmã do Hoyt. E daí aí que ele começou a acobertar o resto das coisas pro Hoyt. E que foi isso, sabe? É verdade. É bem possível mesmo. E a última coisa é que eu acho que a gente não vai ver a Julie. Eu acho que talvez a gente vai descobrir que ela também morreu. E aí tá todo mundo morto. E aí, tipo, não tem mais por que ficar cavando o caso agora que tá todo mundo morto. O que me leva de volta pro The Keepers. Que é que elas estão naquela epopeia de tentar descobrir quem matou a irmã Kathy, mas todo mundo envolvido no crime provavelmente já está morto. Então, tipo, não tem por que tu ficar cavocando na história, sabe? Descobrir o que aconteceu não vai mudar mais nada. Não vai mudar nada. É só pelo não bem vai da ser... verdade. Exatamente. Mas até onde vai o bem da verdade, sabe? Bom, enfim, eu acho que a gente tem bastante material pra gente discutir nos comentários aqui. E também discutir na nossa live de sexta-feira. Se vocês quiserem participar, deixem nos comentários aqui. Vamos marcar um horário e vamos fazer essa live acontecer pra gente poder discutir um pouco mais sobre True Detective antes do último episódio. Uma horinha pra falar sobre True Detective. Porque domingo nós íamos fazer essa live, mas porém domingo é o dia do Oscar, não vai ter como. Infelizmente True Detective vai nos deixar... Vai ter que esperar um pouquinho. Mas enfim, deixe suas teorias nos comentários. Exatamente. Então é isso. Essa foi a nossa review do penúltimo episódio da 8ª temporada de True Detective. Um episódio muito tenso. Não esquece de deixar seus comentários, como a Misa já disse várias vezes, dar like se você gostou no vídeo, compartilhar com quem você acha que vai gostar, com quem tem algo a trazer para nossa conversa, um novo ponto de vista. Se inscrever no canal se ainda não é inscrito e dar uma olhadinha no nosso Apoia-se, apoia.se/canal SideQuest. É o nosso programa de financiamento contínuo, nós temos diversas metas, diversas recompensas e você pode nos ajudar com a partir de R$1 por mês a trazer vídeos como esse toda semana, tá bom? Até a próxima!